Glória a Deus. Irmãos e irmãs, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, amém? Aleluia. João capítulo 6, amém, queridos? A partir do versículo 31, até o 35, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, João capítulo 6, a partir do versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Você pode repetir comigo esse versículo? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Você pode ler comigo o versículo 35? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Muito obrigado, meu irmão Ítalo. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos falou aqui nessa noite. O Senhor está harmonizando tudo, Pai, desde o princípio, com o texto inicial, com a oferta, e agora nós te pedimos, ó Pai, continua falando conosco, continua nos ensinando, nos desafiando, nos confrontando, ministrando sobre nós a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui gosta de pão? Quem gosta de pão? Levante a mão. Moisés deve gostar de pão, né? Trabalha lá na padaria. Ou gosta ou vai, né? Ítalo gosta de pão, Ítalo? Pão é bom, né, irmão? Quem é que não gosta de pão aqui, irmão? Tem alguém que não gosta de pão? Ainda tem um ali que não gosta ali, ó. A Yasmin, né? Pão é bom com tudo, né, irmão? Pão é bom com tudo, né? Pão com queijo, pão com ovo, pão com presunto. Por incrível que pareça, eu gosto de pão com uma coisa, quem sabe? Alguém pode chutar aí? Eu gosto muito de pão com uma coisa. Simples, bem simples. Ovo, acertaram. Eu amo pão com ovo, irmão. Gosto demais. Gosto mais do que pão com queijo, que pão com presunto. Pão é uma comida, não é, que agrada o paladar. E Jesus, na época de Jesus, como ainda hoje, né, o pão era uma comida assim, muito trivial, muito comum, não é? Pão sempre foi barato, apesar que hoje está meio caro, mas o pão sempre foi barato, o pão sempre foi acessível, não é? Naquela época, na época de Jesus, o povo não tinha tantos recursos, então o pão era assim um alimento que toda família tinha. Toda família se reunia à mesa para compartilhar, para comer o pão e partilhar o pão, não é? O pão é um alimento que todos podem ter acesso. O pão é um alimento que satisfaz. Mas nós sabemos que esse pão que a gente come, né? Ele é limitado. A gente come hoje, agora, daqui a 4, 5 horas a gente quer comer de novo, não é assim? Por mais que a gente coma desse pão, a gente sempre vai continuar, não é? Com fome. E aí Jesus, nesse texto, até para responder a essa multidão que estava ali com ele, não é? O texto bíblico diz que muitas pessoas foram atrás de Jesus, a multidão foi atrás de Jesus, e Jesus disse assim: vocês vêm à minha procura,
não porque vocês viram os sinais, não porque vocês se alegraram com as maravilhas que eu fiz, mas porque eu multipliquei os pães. E ainda hoje, irmãos e irmãs, existem muitas pessoas que procuram a Cristo apenas para satisfazer, né, uma área da sua vida, a área mais necessária, a área a qual a pessoa mais precisa. Muitas vezes ela não entende que precisa. Tem muita coisa que a gente precisa e não quer, e tem muita coisa que a gente quer e a gente não precisa, mas a gente quer. E aí então Jesus, nesse texto, ele fala, respondendo também ali a comunidade judaica toda, né, que achava que o verdadeiro pão, que o maná foi Moisés quem deu. E aí Jesus está respondendo, dizendo, não foi Moisés que deu o pão, foi o meu Pai, mas era um pão limitado, um pão finito, um pão passageiro, né? Um pão efêmero, mas eu sou o pão da vida, eu satisfaço, eu completo, e todo aquele que vem a mim jamais terá o quê? Fome, todo aquele que vem a mim jamais terá sede. Amém, amados? Amados irmãos e irmãs, Jesus está respondendo para nós, porque nós sabemos que todo ser humano na terra, homem, mulher, menino, né, todo ser humano na terra tem necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais, sim ou não? E o ser humano, querido, vive em busca de satisfazer as suas necessidades. Nós vivemos na busca de satisfazer as nossas necessidades, e isso não é errado, é legítimo, não é? Eu tenho uma necessidade espiritual, eu preciso satisfazê-la, o meu corpo, a minha alma precisa satisfazer as suas necessidades, isso é natural. O grande problema é que muitas vezes, a humanidade está, e muitas vezes até muitos cristãos estão querendo satisfazer as suas vidas de maneira errada, com as pessoas erradas, não é? Da forma errada, e esse é o grande problema. A busca de satisfação é natural, da alegria, do gozo, né? Do viver bem. Jesus disse para nós lá em João 10, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida com abundância. Mas o grande problema não é correr atrás da satisfação, o grande problema é como nós estamos e o que nós estamos buscando para satisfazer a nossa vida. A palavra que a irmã leu no começo fala que Davi disse assim, uma coisa peço ao Senhor, e ele pedia o quê? E a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu Deus, que eu possa estar na presença dEle, que eu possa encher a minha vida da presença do Senhor, que eu possa estar com Ele. Então, querido, havia uma fome, uma sede, mas uma sede da presença de Deus. Amados irmãos e irmãs, o grande problema da humanidade são as anomalias, são as deformações. É quando o homem e a mulher, não é? Eles saem da esfera da bênção de Deus. É o que tem acontecido hoje. Deus criou o sexo, e o sexo é uma bênção de Deus, quando ele é feito entre homem e mulher, não é isso? E após o casamento. Mas o que é que o ser humano faz? Prostituição, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, pornografia. Sim ou não? O ser humano está buscando satisfazer a sua vida, o ser humano está buscando satisfazer seu corpo, o ser humano está buscando satisfazer a sua alma com as pessoas erradas, da forma errada, da maneira que Deus não idealizou. O grande problema do ser humano é quando ele sai da esfera da bênção de Deus. Nós podemos sim, queridos, ser felizes, nós podemos sim ser completos debaixo da bênção de Deus, debaixo daquilo que Ele projetou para nós. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, existe uma promessa de vida, existe uma promessa de plenitude, existe uma promessa de gozo, existe uma promessa de alegria. E o negócio começou no Éden, né, irmãos? O problema começou lá no Éden. Veja só, Deus criou tudo, colocou Eva e Adão no jardim do Éden e disse o que para eles? Do fruto de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. E o ser humano quis comer o quê?
Quis comer o quê, irmão? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a alma do ser humano tem uma fome, o corpo do ser humano tem uma fome. E como nós estamos buscando satisfazer isso, irmãos, é a pergunta nessa noite. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus ela é muito oportuna. E eu quero ler com você de novo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando eu li esse texto, o meu coração, querido, se alegrou por demais, irmão Tiago. Porque Jesus está dizendo: olha, se você vem até mim, se você se aproximar de mim, eu vou satisfazer você. Você não vai mais ficar vazio, você não vai mais ter fome de mais nada, porque eu vou saciar a sua vida. E o tempo que nós vivemos é um tempo de vazio existencial. Diga comigo: vazio existencial, sim ou não? Irmãos e irmãs, o tempo que nós vivemos é um tempo de vazio existencial. Existe pão, Jesus está disponível, a graça dele, tudo de Deus está disponível, mas as pessoas não estão comendo, não estão bebendo como deveriam. Hoje nós temos o quê? Tanta busca, tanta procura, nós temos tanta dor, nós temos tanta solidão, nós temos tanta depressão, nós temos tanta ansiedade, nós temos tanta dor, queridos. Nós vemos adolescentes que estão se mutilando, se cortando. Nós temos homens e mulheres, pense comigo, ouça a palavra de Jesus: eu sou o pão da vida. Nós precisamos entender isso, o mundo lá fora precisa entender isso, nós temos que anunciar isso. Nós vemos hoje homens e mulheres, queridos, se autodestruindo. Cada vez mais, homens e mulheres se autodestruindo, homens e mulheres se coisificando, não é assim? Homens e mulheres, irmãos e irmãs, se depravando, se desvalorizando. Tudo isso é o vazio existencial. Diga comigo: vazio existencial. Porque se realmente a pessoa não for buscar satisfazer a vida dela em Cristo, ela não vai conseguir se satisfazer com nada nessa terra, irmãos. Porque a droga não vai satisfazer, a cocaína não vai satisfazer, querido, as amantes não vão satisfazer, a pornografia não vai. A pessoa vê hoje, amanhã quer ver de novo, amanhã quer ver de novo. A pornografia não vai satisfazer, vai gerar mais ansiedade, mais depressão, mais dor, mais tristeza. Hoje vivemos o tempo do vazio existencial. As pessoas estão preocupadas em ter. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para ser valorizado, eu tenho que ter para ser valorizado. Louvado seja o nome do Senhor, querido, porque Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos, Ele nos ama por aquilo que nós somos. Você é amado por Deus por aquilo que você é, não é pelo que você faz, não é pelo que você tem. O mundo lá fora pode até te amar pelo que você tem, pelo carro, pela casa. Teus amiguinhos e coleguinhas podem até te amar pelo que você tem, mas não se engane com isso, meu irmão, minha irmã. Você não é valorizado, você não é importante por aquilo que você tem, nem por aquilo que você faz. Você é importante porque Jesus ama você, porque você é filho e filha de Deus nessa terra. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, existe no mundo uma fome generalizada. Cada dia eu fico mais surpreso, irmãos e irmãs, cada dia eu fico mais admirado. Existe uma fome generalizada na terra. Que as pessoas estão, é a pedofilia. Existem pessoas que para viver precisam entrar na pedofilia. Existem pessoas que para viver, tem gente que quando acorda já precisa ir, não é? Na boca de fumo, comprar droga para poder daquele dia se inspirar e ficar animadão e poder trabalhar. Existem pessoas que quando acorda já vão no bar e já tomam uma meota para começar o dia, sim ou não? É o vazio existencial. Foi assim na época de Jesus e ainda é hoje. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus olha para mim e para você, e Ele fala nessa noite: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu vou saciar você.
Mas ele também diz lá em Mateus 11, versículo 28, ele fala para mim e para você lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão o quê? Cansados. Como é que você está nessa noite, meu irmão? Vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem crê nessa palavra, diga amém. A humanidade precisa entender isso, ela pode vir até Jesus. Eu nunca vi alguém dizer isso, irmãos, fora Jesus. Buda não pode dizer isso, vinde a mim e eu vos aliviarei. Allan Kardec, o pai do espiritismo, não pode dizer, vinde a mim e eu vos aliviarei. Maomé não pode dizer, Gandhi não pode dizer, meu irmão, minha irmã, mas o meu Jesus e o teu Jesus, ele tem autoridade para dizer para o mundo inteiro, para 7 bilhões de pessoas, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga aí para quem está do seu lado, esse é o seu Deus. Ei, se anima, porque esse é o Deus que você serve. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Não pode haver vazio, irmão. Não dá para ter vazio se ele está dizendo eu sou o pão da vida. A gente precisa comer dele, a gente precisa se alimentar de Jesus. Mas o grande problema é, o que é que nós estamos procurando? Nós vamos voltar, irmã Lucélia, para a pergunta inicial. O que é que nós estamos procurando hoje, irmãos? Vamos pensar juntos, eu e você. O que é que nós estamos procurando hoje? Vamos ler o versículo 27 de João 6, por favor. Olha o conselho de Deus para mim e para você, querido, querida. Trabalhai não pela comida que perece. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amados irmãos e irmãs, eu e você não podemos viver, não podemos nos desgastar apenas por essa comida que perece. A humanidade está cansada, a humanidade está vazia, e também muitos crentes estão cansados e vazios. Por quê, pastor? Porque estão apenas comendo, trabalhando por aquilo que é efêmero, que é passageiro, que é temporal. Irmãos e irmãs, é o conselho de Deus para mim e para você nessa noite. Não trabalhem apenas por aquilo que é passageiro, mas trabalhe por aquilo que é eterno. Trabalhe por aquilo que vai ter um valor, que não vai querer se extinguir. Nós precisamos focar nisso. Temos que viver a nossa vida assim, cuidando da família, trabalhando, estudando, mas o nosso ser precisa se empenhar por aquilo que é eterno, por aquilo que vem do céu, por aquilo que nos leva para mais perto do Senhor, por aquilo que nos coloca realmente no coração do Pai, por aquilo que nos aproxima com Ele, que nos alinha com Ele. Quantos desejam viver a eternidade com Jesus aqui? Diga amém. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. A grande realidade é essa. Mas as pessoas estão preocupadas com o quê? Materialismo, consumismo. É o que Jesus está falando nesse versículo. É o que Jesus está dizendo no versículo 27. O que é que mais as pessoas estão preocupadas hoje? Consumir, materialismo. A vida regida pela sociedade. O que é que a moda colocou? Eu preciso ter, não é? O que é que meu vizinho tem? Eu preciso ter. O que é que fulano tem? Eu preciso ter para poder estar no mesmo nível que eles. Então a humanidade está doente, a humanidade está vazia, porque não olha para Jesus, não se aproxima para comer o pão da vida, mas só se preocupa com aquilo que adoece. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode conquistar na vida, pelo contrário, irmãos. Mas pense comigo, essas coisas estão trazendo saúde, essas coisas estão trazendo vida para as pessoas, essas coisas estão libertando elas, essas coisas estão essas coisas estão realmente alimentando o ser delas. Irmão, a alma da pessoa não se realiza com carro novo. A alma da pessoa, ela pode ter o carro zero do mundo, a casa mais linda do mundo, ou a conta mais gorda do mundo, mas continuar vazia, deprimida, ansiosa, perdida, presa ao cigarro, ao álcool, à mentira, à pornografia, porque o ser dela não se satisfaz com essa comida, com esse tipo de pão.
Entende? Mas o ser humano só se satisfaz se ele realmente encontrar o pão da vida, o pão completo, o pão que sacia, o pão, querido, que preenche, o pão que veio para verdadeiramente completar a vida da pessoa. Então é necessário comer do pão da vida, e o pão da vida está dizendo para mim e para você: ei, eu estou disponível para você, todos podem comer do pão da vida. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. O pão vivo que desceu do céu está aqui, e nós podemos nos encher da presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos e irmãs, esse pão que a gente come é limitado. Esse pãozinho francês, né, que a gente come é limitado. O da vida é completo. O pão da vida ele sacia totalmente. E essa palavra, querido, nós precisamos proclamar. Quando nós olhamos todo o Novo Testamento, toda a palavra, né? E aí Jesus vai falar para nós o seguinte: eu sou o pão. Depois ele vai dizer o quê? O que vem a mim. Repita comigo: o que vem a mim. O que vem a mim. Porque eu posso vir à igreja e não vir a Jesus. Jesus está dizendo: o que vem a mim. O que vem a mim. Não é, querido, vir ao templo. Escute bem, não é apenas vir ao templo. Não é vir à religião. Não é vir, querido, ao pastor. Não é vir ao lugar. Mas aquele que realmente chega ao Senhor. É outro nível de relacionamento. Nós podemos até vir ao templo e não vir a Jesus. Jesus está de braços abertos para acolher cada um de nós. E nós precisamos realmente vir ao Senhor, não a vida religiosa. Tem muitas pessoas que estão no templo, mas estão vivendo uma vida religiosa, não chegaram até Ele. Levantar a mão na nossa vida é um ato, amém? Levantar a mão é um ato no processo. Mas eu preciso continuar, eu não posso parar de comer do pão da vida. Eu não posso parar de comer do pão da vida, eu não posso parar de beber da água da vida, senão eu vou estagnar, eu vou retroceder. O que está acontecendo com muita gente eu já comi, só que Jesus não está dizendo que a gente tem que comer, irmão. Tem que comer, tem que fartar, tem que continuar se saciando na presença dEle. É aquilo que nós falamos desde o começo dessa noite. É o tempo que eu preciso diariamente estar com Deus. É o dia a dia, querido, colocando Ele como prioridade na minha vida. Mais importante do que a comida material, mais importante do que as coisas que eu preciso conquistar. Então eu preciso vir a Ele realmente todos os dias, não apenas uma vez. Quantos aqui comem pelo menos 3 vezes por dia? Diga amém. Você já pensou se eu e você só comermos no domingo? Já pensou se eu e você só comermos aqui no domingo, como é que vai acontecer? Então esse convite, querido, é para a cada dia nós comermos mais da presença do Senhor, buscar mais a sua presença, nos enchermos dEle continuamente. É muito mais do que levantar uma mão. Amado irmão, amada irmã, Ele está disponível para nós. E Ele quer ter um encontro conosco. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. E não existe nada melhor do que de fato a gente poder nos enchermos totalmente do Senhor. Como está a minha fome e a sua fome por Deus? Como está, querida, a minha fome e a sua fome pelo Senhor? Quando eu olho o Novo Testamento e eu vejo que foi somente Jesus que encontrou Zaqueu, e a Bíblia diz que Jesus matou a fome e a sede de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que a fome dele e a sede dele era dinheiro, era poder, mas Jesus saciou a fome e a sede de Zaqueu. Quando eu olho, querido, para a história daquela mulher que entrou na casa de Simão, aquela prostituta que entrou na casa do fariseu, ela tinha uma fome, ela tinha uma sede, mas não era de coisa material, era de Jesus. Mas Jesus então satisfez a fome e a sede daquela mulher, que antes era dinheiro, era luxúria, não é? Era sexo, mas Jesus satisfez a vida dela. Quando eu olho, querido, para aquela mulher adúltera lá em João 8, que foi pega em flagrante adultério,
Jesus satisfez a vida dela, por quê? Porque de fato Ele é o pão da vida, porque de fato Ele tem como completar a minha vida e a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quando eu olho para a história de Maria Madalena, a qual a Bíblia diz que 7 demônios foram expelidos dela, Jesus satisfez a fome e a sede daquela mulher, e nós poderíamos passar a noite aqui falando, porque realmente, querido, só Jesus pode satisfazer a fome e a sede do ser humano. Então eu pergunto para você nessa noite, como está a sua fome e a sua sede por Jesus? Quantos querem comer mais do pão da vida nesse lugar? Aleluia. Querido, seja qual for a minha necessidade e a sua, seja qual for, querido, a nossa fome, em Jesus nós podemos ser preenchidos, em Jesus nós podemos ser satisfeitos, em Jesus nós podemos, ó Pai, ser completos. Todo aquele que vem a mim, todo aquele que crê em mim, jamais terá sede e jamais terá fome. Abra sua Bíblia em João 4. Versículo 13 e versículo 14. Aleluia. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos e irmãs, existe um alimento em Cristo que é completo, que nos sacia, que enche a nossa vida. Mas para comer desse alimento, eu preciso abrir mão do alimento que eu estou comendo. Para poder comer desse alimento e me encher e me fartar desse alimento, eu preciso abrir mão daquilo que eu estou comendo, daquilo que está me alimentando. O que é que tem nos alimentado a cada dia? O que é que tem ocupado mais o nosso tempo nesses dias? O que é que tem nos dado mais prazer nesse tempo? Jesus não quer que nós estejamos necessitados, mas Ele mesmo disse que Ele veio para satisfazer completamente a minha vida e a sua vida. E não existe outra possibilidade do homem ser satisfeito a não ser de permitir, de comer, de a cada manhã buscar o Senhor, de a cada manhã se encher da palavra, de a cada manhã se encher de uma vida de adoração, de oração, de busca, para que de fato nós possamos, queridos, nos sentir completos e ter a certeza de que realmente só Jesus pode satisfazer a nossa vida. Eu gostaria de convidar você para curvar sua cabeça onde você está nessa noite. Como anda, querido, a nossa sede, a nossa fome pelo Senhor? Às vezes nós estamos andando tão preocupados, irmãos e irmãs. Às vezes nós estamos andando tão preocupados com tantas coisas. E os dias têm passado. Ninguém, querido, se alimenta apenas por olhar o alimento. Será que quem trabalha numa padaria se alimenta ou come o pão apenas por olhar o pão? Será que quem trabalha no restaurante consegue se satisfazer somente por olhar o alimento? Não. Eu preciso comer, eu preciso me encher, eu preciso me fartar da presença do Senhor. Eu preciso buscar mais a face de Deus. Curva a sua cabeça, querido, onde você está, em nome de Jesus. Será que nós podemos dizer como Davi disse: uma coisa, Senhor, eu te peço, eu quero buscar a tua presença, eu quero estar contigo, eu quero conhecer mais o Senhor. Peça ao Senhor nessa noite que gere mais fome e sede da sua presença, na sua vida, na minha vida.
Peça ao Senhor nessa noite. O que é que tem satisfeito a sua vida, querido, querida, nesse tempo? Quanto tempo nós temos investido no estudo da palavra? Quanto tempo eu e você estamos aplicando o nosso coração para buscar ao Senhor? Vai além, querido, de levantar uma nossa mão ao Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador. Vai além de tudo isso. A história é sobre ser saciado pela presença do único que pode satisfazer a nossa vida. Essa é a história. Eu queria que você refletisse um pouco. Nós vamos passar um vídeo aqui, depois nós vamos orar. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir essa noite como está, o que é que tem nos dado mais fome e mais sede. Amém? Vamos passar um vídeo aqui. Sentimento de solidão, de morte, de desejo de pornografia, alcoolismo, tudo vai caindo por terra, irmãos. Porque nós vamos nos enchendo da palavra, da presença de Deus. O desejo do discipulado, de pregar a palavra, de evangelizar, tudo aumenta, tudo cresce. Isso foi um estudo, irmãos, com mais de 40 mil pessoas. Claro que nós sabemos disso, a própria palavra já nos fala sobre isso, né? Mas quando a gente vê um estudo assim, só vem confirmar, não é? Corroborar aquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Que Deus realmente quer nos encher, quer tratar o nosso coração, quer curar a nossa vida, querido. E a cura é pela palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, é luz para o nosso caminho. Se eu comer só uma vez ou duas, nada vai acontecer. Vou para casa e a vida continua. Mas quando eu começo a comer essa palavra, a meditar de dia e de noite, a meditar de dia e de noite, então tudo aquilo que tem me afetado, porque tem nos afetado, tantas coisas que começam dentro de nós, como homem, como mulher, não é? Tantas doenças, tantos problemas, tantos desejos que não vêm de Deus, começam a ser curados pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Salmo número 1 nos diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Quem entende essa palavra? Será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mas é preciso meditar, é preciso buscar o Deus da palavra, é preciso buscar ter um relacionamento profundo com o Deus da palavra. Eu sei, querido, que você tem estudado, que você tem buscado, mas Deus está nos desafiando nessa noite. Deus está nos desafiando a um lugar, para estar conosco em um lugar de maior prioridade. A cura vem pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto tempo nós temos investido com o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Vamos louvar o Senhor nessa noite? Feche seus olhos onde você está. Comece a pensar nessa noite naquilo que você tem buscado com mais